Opa, 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 sou Era, daqui do canal Era Matemática. Aprendizagem pelo lúdico também. Então, o que é isso, Era? Eu chegava mais cedo na sala de aula, colocava dia, mês e ano em operações matemáticas, entes matemáticos. Qual era a ideia, a proposta? Rever, reforçar, reaprender, aprender, entretenimento, nem tanto, né? Mas era uma forma, né? De enquanto esperavam todos, né? Ou a maioria chegar, né? Eu ficava ali fazendo, eles faziam, perguntavam, ia para a lousa. Era interessante, sempre foi interessante e eles aguardavam, né? Imagina isso, semestre, às vezes o aluno ficava comigo um ano ou mais, né? Quantas operações matemáticas a gente fazia nesse sentido, desta maneira. E o que é que você tem era aqui como dia? Dia é o seguinte, eu tenho aqui 19 mil milímetros, que nós vamos transformar isso em metros, sem a unidade para dar o dia, claro. Aí eu trouxe aqui, tá vendo, um esqueminha para a gente não esquecer, mas claro, aí muitos já lembravam e coloca direto, sim. Mas deixa eu comentar aqui o seguinte, olha, quando eu saio de quilômetro para a direita, ou seja, da esquerda para a direita, em se tratando aqui de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Lembrar que o comprimento continua o mesmo, a forma de representar e de analisar que é diferente. Então, se eu tenho um quilômetro, mesmo transformando aqui em quilômetro, que vai multiplicar por 10, vai dar 10 hectômetros, continua sendo a medida, o comprimento mesmo. O que mudou foi a unidade de representação. Então, quando a gente vai de quilômetro para milímetro, da esquerda para, né, direita, ou seja, essas unidades aqui são submúltiplos do quilômetro, né? Ou a gente vai multiplicando por 10, cada unidade por 10, ou acrescentando zero, né, ou passando a vírgula para a direita uma unidade. Quando a gente sai da direita para a esquerda, ou seja, do menor para a maior unidade, a gente vai dividindo por 10. Ou, se eu estou em milímetro para chegar em decímetro, eu vou dividir por 100, ó, porque 10 vezes 10, 100. Então, se eu estou em milímetro para, né, transformar em metros, basta dividir aqui por 1000. Ó. Você multiplica aqui, porque aqui vai dar 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Ao contrário, é 1000, só que você vai dividir e não multiplicar. Ou você desloca a vírgula para a esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, a vírgula está aqui, implícita. Vou passar a vírgula, uma unidade para a esquerda, eu vou sair do milímetro e cheguei em centímetro. Vou passar mais uma unidade para a esquerda, eu saí de centímetro, cheguei em decímetro. Mais uma casa aqui para a esquerda, deslocando, eu cheguei em metro. Pronto. Esse valor aqui vai dar 19 metros. É o mesmo que ter dividido por quanto? Por 1000. Por que por 1000? Olha lá, 10 vezes 10 vezes 10, de milímetro para metro, basta aqui dividir por 1000, que cortaria 3030, portanto 19, e o nosso dia aqui então é 19. Opa, dia é 19, tá certo? E aí equivale para outras medidas, outros valores, este percurso aqui, tá certo? Então, façam mais exercícios, né? E o que é que você tem era aqui como mês? Mês, ele está pedindo o seguinte, que é o volume deste cone. Aliás, eu não vou colocar agora, né, Era? Você tem feito exatamente ao contrário. Fazer o exercício, depois a gente dá conta disso. Então, o que, que a gente tem aqui, Era? A gente tem o seguinte, ó, o cone, que tem aqui um raio, a base é uma circunferência, né? Tem a altura e eu quero o volume. E como é que se calcula esse dia? Primeiro, nós vamos calcular o volume do cone. E como é que se calcula o volume do cone? É 1/3, tá, de πr ao quadrado. Ou seja, é a área da base dividida por 3 multiplicado pela altura. Ou, né, a área da base, a área do círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura, dividida por 3. Por quê? Porque se você pegar um cone, você consegue dividir esse, ou melhor, esse cilindro, né? Se pegar um cilindro, dividir esse cilindro em 3 partes, vamos dizer assim, para volume, que é o cone, cabe 3 cones de mesma medida, que tem a mesma altura, né, do cilindro, em um cilindro, tá certo? Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Se fosse só cilindro, seria
né? Seria πr ao quadrado vezes a altura. Dividido por 3 significa que cabe 3 cilindros desses, quer dizer, 3 cones num cilindro, que tem essas medidas aqui, altura e raio. Perfeito? Então aqui a gente vai ter V é igual 1/3, π vai ficar ali, não é isso? O raio é 3 ao quadrado, e a nossa altura é 3 sobre π, né? Curtinha a altura, tá ok? Então o nosso volume aqui vai ser o volume de quem era? O volume do cone. Isso aqui é um cone, né? Então, olha lá, eu vou simplificar esse cara por este, certo? Esse π por este π ficou 3 ao quadrado. E quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Então, o volume do cone, que é 1/3 nesse caso do volume do cilindro, né, que tem as mesmas, né, mesma altura e mesmo raio, tá? É 9. Então, o nosso mês está tratando aqui do mês 9. Perfeito? Perfeito. Não? Para isso, para lembrar. Fácil, né? Era. Sim, quem disse que tem que ser difícil, não é verdade? E o ano era? O ano você facilitou, era? Sim, não precisa ser difícil. Mas é para o aluno lembrar, porque o que acontece? Nem sempre se trabalha com logaritmo, LN, né? Só para lembrar. Então, quem é o logaritmo de e na base e? É 1. Ou seja, você tem que lembrar que toda vez que o logaritmando e a base são iguais, o logaritmo é 1. Isso vezes 2020. Claro que você faz direto, não precisa fazer passo a passo. E isso aqui vai dar 2020. Você facilitou. Facilitei sim até certo ponto, porque muita gente não lembrava disso aqui, ó. Como é que fazia isso, tá certo? Então, portanto, aqui o nosso ano é 2020, quer dizer, a data foi colocada neste 2020, no mês 9, o dia 19. E finalmente, eu vou fechar aqui o exercício, que no nosso processo aqui, dia, mês e ano. Todo mundo aqui com duas casas. Perfeito? Opa, era. Nós estamos aqui gravando isso aqui em 2021, mas o acontecimento eu deixei aqui, né, em 2020. Perfeito? Então, essa era a ideia, era a proposta de rever, né? Relembrar. Então, não era para dificultar muito, não. Tá bom? Então, foco. Eu não peço mais, né? Meu canal me ajuda. São centenas e centenas de vídeos da matemática e outras áreas. Então, aquele abraço e foco nos estudos ou no entretenimento.